Shalom, 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 dear friends. Shalom, queridos amigos. I want to say a few words to you today. Eu quero dizer algumas palavras para vocês hoje. Why I'm coming to you in this very special, set apart teaching that couldn't wait. Eu venho a vocês nesse ensino especialmente apartado que não pode esperar. It just simply could not wait. Simplesmente não podia esperar. Now, as you know, we're teaching a series Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série on the end times sobre os tempos finais. and understanding the end times from the truth that Messiah's words take precedent over our feelings, E entendendo a verdade que as palavras do Mashiach tomam precedente sobre os nossos sentimentos, misunderstandings, mal entendidos, misinterpretations mal interpretações regarding the time stamp and the time that he would return in his second parousia. a respeito do tempo em que ele retornaria na sua segunda parúcia. And by the way, the term second coming does not appear in scripture. It's simply parousia. E aliás, o termo segunda vinda não aparece nas escrituras, é simplesmente parúcia. So I needed to come to you because this could literally be 300, 400, 500 videos. Então eu tinha que vir a vocês porque isso aqui podem ser literalmente 300, 400 vídeos. Over the course of 30 years, and I don't know Pelos próximos 30 anos, e eu não sei if I'm not going to be resurrected into life before that. E eu não sei se eu vou ser ressuscitado para a vida antes disso. So I can't really wait from Shabbat to Shabbat Então eu não posso esperar de Shabat por Shabat. because I feel the urgency, the pregnancy, the immediacy Porque eu sinto a urgência, essa gravidez, essa imediacidade of the moment do momento, to not only to get this truth restored with the breakthrough apostolic anointing, não só para restaurar esse ensino através da unção apostólica de quebrar novo chão, but also to counter issues mas também para responder alguns assuntos that have never been addressed. And if they're not addressed, que nunca foram abordados. E se eles não forem abordados, people will throw the baby out with the bathwater. as pessoas vão se precipitar. So as I've examined the preterist movement, which means he came in the first century, E enquanto eu examino o movimento preterista, que significa que ele veio no primeiro século, I found many solid, right-on, cement, perfect, high-quality exegesis. eu encontro exégeses bem sólidas, muito certas, 100% corretas. Excellent scholarship, some of the best scholarship I've ever seen. Estudos acadêmicos dos melhores que eu já vi. But there's a couple of Achilles heels. Mas há alguns calcanhares de Aquiles. One is a misconception, a misunderstanding. Um é uma má concepção, um mal entendido. And the other is a misapplication E uma outra é uma má aplicação by those who want to believe Yahusha's words over the words of man or the opinions or the eschatological guesswork. por aqueles que querem acreditar nas palavras de Yahusha ao invés da palavra dos homens, dessa adivinhação escatológica. The time charts, he's coming this year, next year, 40 years. We get so tired of those frustrating. E esses gráficos de tempo, que ele vai vir esse ano, no ano que vem, nós estamos muito cansados Would you agree with me? dessas frustrações. Vocês concordariam comigo? Frustrating guessing games. Essas adivinhações frustrantes. So, on one hand, I want to address what appears to be a problem, but it's not a problem. Então, por um lado, eu quero abordar algo que parece ser um problema, mas não é um problema. On the other hand, I want to address the question of keeping Torah, Por outro lado, eu quero abordar a questão de guardar Torá. because most of the scholarship that believes
and rightly so, that Yahusha came in the first century, is antinomian. They're anti-Torah. Porque a maioria dos acadêmicos que acreditam que Yahusha voltou no primeiro século, eles são anti-Torá, eles são antinômia. So I think that through this video, jumping the gun a little bit, not waiting for Shabbat, Então eu acho que através desse vídeo, me precipitando um pouquinho, não esperando um Shabat, to teach this, I can deal with these issues all at one time. para ensinar isso aqui, eu acho que eu consigo lidar com todos esses assuntos, todos de uma vez só. I can deal with the accusation about Alexander and Hymenius. Eu consigo lidar com a acusação de Alexander e Hymenius, who were in error, teaching that the resurrection was past. que estavam em erro, ensinando que a ressurreição havia passado. Who Paul Sholiach Shaul rebukes. Quem o Sholiach Shaul repreendeu. And people think that's a problem with preterism, believing that all scriptures were fulfilled in the first century, when it's not, and I'm going to show you it's not. Quando as pessoas acreditam que acreditar no preterismo, que significa que as escrituras foram cumpridas todas no primeiro século, é um erro, mas eu vou mostrar para vocês que não é um erro. But I'm going to do something even more unusual, and then I'll get to the Torah part in the middle of this part. See? E aí eu vou fazer algo ainda mais incomum. Eu vou mexer com esse vídeo e vou chegar na parte da Torá no meio desse vídeo. What I'm saying? Entende o que eu estou dizendo? So I'm going to deal with both issues at the same time. And I'm going to do something I've never done before. Now, I know other people do it. E agora eu vou fazer algo que, além disso, algo que eu nunca fiz antes. Eu sei que outras pessoas fazem isso. You know, I'm aware that other people do it. Eu sei que outras pessoas fazem isso. Is take the video, É pegar um vídeo, put it on the screen, colocar na tela, and then comment. e aí I do my comentar. own teachings, I do my own notes, I do my own homework, I Mas eu faço meus próprios ensinos, o meu próprio dever de casa, as minhas próprias apresentações. do my own delivery, I do Eu faço a minha própria entrega my own presentation. e a minha própria apresentação. But there's an old saying, don't reinvent the wheel if the wheel doesn't need to be reinvented. Mas há um antigo ditado que fala: não reinvente a roda se ela não precisar ser reinventada. Right? So, in this case here, Então, nesse caso aqui, this video will deal with the lie esse vídeo aqui vai lidar com a mentira that believing Messiah came in the first century is a heresy because allegedly, que acreditar que o Mashiach vir no primeiro século é uma heresia, o que supostamente what I mean is allegedly that Paul said that believing in the resurrection in the past as opposed to the end of the end of the end of the end on the last day of this age, whatever this age is heresy. vou ter que tratar com essa alegação de que supostamente o Sholiach Shaul estava dizendo, o apóstolo Paulo estava dizendo que acreditar que o Mashiach veio no primeiro século e portanto houve a ressurreição, ao invés dessa destruição do fim dos dias na última geração, que isso é heresia. That is a false accusation. E isso é uma falsa acusação. So this gentleman here, who I agree with on some things and disagree with on other things, Então esse rapaz aqui com quem eu concordo em algumas coisas e discordo em outras, let's play what he has to say, and then I'm going to comment. I'm going to comment both on the fact that Hymenius and Alexander in 2 Timothy 2 were wrong. então vamos tocar aqui o que esse rapaz tem a dizer, e eu vou tocar no assunto de que o Alexander e o Hymenius, em 1 de Timóteo capítulo 2, eles estavam errados. But they were not wrong for believing that Yahushua would come in their lifetime. Mas eles não estavam errados por achar que Yahusha viria no tempo de vida deles. They were wrong for misapplying the date Eles estavam errados por aplicar errado a data of the resurrection. da ressurreição. Because remember, it's really simple. I'm going to make this complicated because it deserves more of an explanation, but it's really simple. Mas lembre-se, isso aqui é extremamente simples. Eu vou complicar um pouco porque isso aqui precisa de mais explicação, mas na verdade é muito simples. So the resurrections
were happening in stages from 30 to 70, those 40 years. Então as ressurreições estavam acontecendo em estágios, de 30 até 70 AD. Então esses 40 anos They were happening in stages. estavam acontecendo em estágios. And the resurrection of the just and the unjust, which is concurrent E a ressurreição dos justos e dos injustos, with his return que é concorrente, ou seja, acontece no mesmo tempo do retorno dele, and with the judgment in Yerushalayim e com o julgamento em Yerushalayim, and the day of Yahuwah's judgment in e o dia do julgamento de Yahuwah, Yerushalayim and the wedding supper of the Lamb, em Yerushalayim e o casamento do Cordeiro, Revelation 19. Apocalipse 19, These are not separate events separated by hundreds and thousands of years. They were all configurated and concurrent. esses eventos não são separados por centenas de séculos, milhares de anos, não, eles são eventos concorrentes, ou seja, eles acontecem ao mesmo tempo. Events. Okay? So the major resurrection of the just and the unjust. There were smaller resurrections. Então a ressurreição principal do justo e do injusto, haviam outras ressurreições, menores. You know, when Yahusha rose, he rose. Quando Yahushua ressuscitou, ele ressuscitou. When the saints rose with him, in Matthew 27, they appeared to many in the Kadosh city. Quando aquelas pessoas ressuscitaram depois do Mashiach, em Mateus 27, eles apareceram na cidade de Kadosh. That was another stage. But the major, Esse foi um outro estágio, mas a maior, a principal, let's call it the general resurrections vamos chamar elas de ressurreições gerais. of the just and the unjust, still had not happened. Dos justos e dos injustos ainda não tinha acontecido. That would not happen until 70 AD. E isso aconteceria só em 70 AD. Now, it did start happening a little earlier. Some Agora, começou a acontecer um pouco mais cedo. say 66 through 70. Alguns dizem de 66 até 70. Okay? So let's say a 3 or 4 year period of intense resurrection. Every dead person up until 66 AD. Então vamos supor que, vamos chamar esse período de ressurreições intensas, de 60 até 70, 66 até 70 AD, todas as pessoas que haviam morrido até aquele tempo ressuscitaram durante esse período. Or 70 AD. Every single person was resurrected to be judged. Toda pessoa até 70 AD que tinha morrido até aquele momento foi ressuscitada para ser julgada. Either to eternal life or eternal damnation. Ou para a vida perpétua ou para a condenação perpétua. So Alexander and Hymenius said that this general resurrection Então Alexander e o Hymenius disseram que essas ressurreições gerais of the righteous and the unrighteous, dos justos e injustos, Daniel 12, 1 and 2, Daniel 12, 1 e 2, Revelation 20, Apocalipse 20, the great white throne judgment, the o julgamento do grande trono branco. books were opened. Os livros foram abertos. Also, the great white throne judgment was fulfilled at the time of Yahushua's return in Matthew 25. Também o julgamento do grande trono branco aconteceu no retorno de Yahushua em Mateus 25. When we read of the king sitting on the throne, coming on the clouds to judge the nations. Como nós vemos o rei vindo, sentado nas nuvens, no seu trono, para julgar as nações. That was the general judgment. Esse foi o julgamento geral. And that occurred from 66 to 70, but more than likely closer to 70. It was in various stages. Então isso aconteceu entre 66 e 70, mas muito mais provavelmente mais próximo do ano 70. Foram estágios. As were the prior resurrections starting in 33 AD. Assim como foram as ressurreições anteriores, começando em 30, 33 AD. And so Alexander and Hymenius were destroying the faith of a lot of believers because they were teaching that the general resurrection had come. Então Alexander e o Hymenius estavam destruindo a fé de muitos, porque eles estavam ensinando que a ressurreição geral já havia vindo. But in fact it had not come because it was still 8 to 10 years in advance, Mas ela ainda não tinha acontecido, porque ainda seriam 8 a 10 anos no futuro. assuming that 2 Timothy was written in 60. Isso se a gente concordar que 2 Timóteo foi escrito em 60 AD, mais ou menos. We know approximately that because we know when Paul was beheaded in Rome. E nós sabemos mais ou menos quando isso foi escrito, porque a gente sabe quando que Paulo foi decapitado em Roma. So roughly 60 AD, and so the general resurrections, the major general resurrections, not the little ones, were still 10 years in the future.
Então, isso é por volta de 60 AD que esse livro foi escrito. E nós sabemos que as ressurreições gerais aconteceriam de 8 a 10 anos no futuro. The reason I'm going to use this video, and I've never done this before. A razão pela qual eu vou usar esse vídeo, e eu nunca fiz isso antes. Now, I know there are people who like to make their presentations. They like to take somebody else's work and chop it up and comment. I don't do that. E eu sei que há outras pessoas que gostam de pegar apresentações de outras pessoas, eles editam, dão uma cortada, mas eu não faço isso. But he has historical sources that I need, Mas ele tem fontes históricas que eu preciso, and he also has errors that I need to address. e ele também tem erros que eu preciso abordar. So one thing he addresses is the Alexander and Hymenius apostasy, Uma coisa que ele aborda é a apostasia desse Alexander e esse Hymenius, teaching the believers that the resurrection had occurred and they missed the resurrection, so ensinando para os crentes que a ressurreição havia acontecido e eles haviam perdido ela. they had no hope. Então eles não tinham esperança. And Paul addresses that. So I'm going to run this, and I'll comment as the Ruach HaKadosh, the Spirit, leads. E Paulo fala sobre isso. Então eu vou comentar e vou tocar isso aqui e vou comentar enquanto o Ruach HaKadosh me der permissão. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. E a palavra deles comerá como faz um câncer, de quem é Hymenius e Filetus, Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past. que a respeito da verdade erraram, dizendo que a ressurreição está no passado. Already. Well, here's a question for you. Então aqui tem uma pergunta para vocês. If the resurrection was to be physical in nature, Se a ressurreição era para ser física em natureza, something to be observed algo para ser observado with the physical eyes, com os olhos físicos, bodies coming out of the graves, corpos saindo das sepulturas, out of the waters, fora das águas and out of the tombs, e das tumbas, how could you ever convince anyone como que você pode convencer qualquer um that the resurrection had passed already? que a ressurreição já tinha passado? Well, all right. Welcome everybody Bem-vindos a todos to Scripture Night. And à Noite das Escrituras. today's presentation is called Full Preterist Devils. E a apresentação de hoje é chamada Demônios do Preterismo Completo. And yes, of course, the title is quite tongue-in-cheek because E claro, o título é bem chamativo, I myself lean heavily towards full preterism. porque eu me inclino ao completo preterismo. And this scripture that I read in the intro is often used to come against the full preterist position. E essa escritura que eu li para vocês na introdução, normalmente é usada para ir contra o preterismo completo. However, if you're careful with the text, it certainly does move us to really think about how could you ever convince someone that the resurrection had happened if it was physical in nature. E, no entanto, é muito difícil usar essas escrituras para convencer qualquer pessoa, porque se a ressurreição era para ser algo observado, como que ela poderia ser vista, já que ela tinha que ser física em natureza? You wouldn't be able to do that. A resposta é, você não conseguiria convencer ninguém. Therefore, the resurrection, my good brothers and sisters, is spiritual Portanto, a ressurreição, meus bons irmãos e irmãs, é espiritual, in nature, em natureza, apparitional, if you will, or celestial, celestial, something to be perceived with the mind, algo para ser percebido pela mente, not with the physical eyes. não com os olhos físicos. And it would So you getting that? In order to convince people Então vocês estão entendendo? Para convencer as pessoas that the resurrection had already occurred, that they missed the resurrection, and que a ressurreição já tinha acontecido e que eles perderam a ressurreição they missed their chance for eternal life. As I e que eles perderam a sua chance da vida perpétua, said, it did not happen for another 8 to 10 years.
Como eu disse, ela não aconteceu até 8 a 10 anos no futuro. General resurrection of the just and the unjust. Essa ressurreição geral dos justos e dos injustos. Revelation 20, Matthew 25. Apocalipse 20, Mateus 25. They were overthrowing the faith and the trust of many. Eles estavam superando ou jogando fora a fé e a confiança de muitos. But if the resurrection was coming out of a box, like you and I have been taught, Mas se a ressurreição consiste em sair de uma caixa, como nos foi ensinado, how can you fool people? Because they would have looked at the box como é que você pode enganar as pessoas? Porque eles teriam olhado para a caixa and they would have seen their loved ones still there. They would e eles ainda conseguiriam ver os seus entes queridos presos lá dentro ainda. have looked at the box, at the casket, and they would have seen that their loved ones were still there. They Eles poderiam ter olhado pro caixão e eles iam ver que seus entes queridos estavam lá ainda. could have unearthed the body, whatever verification. So if they were going around telling people the resurrection was past and they were overthrowing the faith of many, let's assume many, Então eles poderiam exumar um corpo, poderiam ir lá, cavar de novo e ver qualquer que fosse o método de confirmação que necessário. Então, se eles estavam tentando convencer as pessoas que a ressurreição tinha passado, destruindo a fé de muitos, vamos supor muitos, all right? Then they would have had to prove então eles teriam que provar that the bodies were missing or because they had been resurrected. que os corpos estavam faltando porque a ressurreição tinha acontecido e as outras pessoas tinham perdido a ressurreição. Okay, so obviously the resurrection is spiritual. We're sown a physical body, 1 Corinthians 15, 51 through 54. We're sown a spiritual body, we're a physical body, and we're raised a spiritual body. Então, óbvio, a ressurreição ela é física. 1 de Coríntios 15, do 51 ao 54. Nós somos semeados com um corpo físico e somos ressuscitados com um corpo espiritual. Like the angels. So Como os anjos. there's a physical aspect to it, but it's like the angels. Então há um aspecto físico, mas é como os anjos. So the angels have flesh, they have physicality, but they don't have human physicality. Então os anjos têm carne, eles têm fisicalidade, mas eles não têm a fisicalidade humana. See? So it's not human flesh. Então não é carne humana. So his point is that if it was a physical human fixing of the human body or a restoration of the human body, they wouldn't have been able to fool anybody. That's a very good point, don't you think? Physically manifest as those signs that Jesus listed in Luke 21 and Matthew 24 and Mark 13. Então, essa ressurreição espiritual mostrada no físico, como os sinais que Yahushua disse em Lucas 21, em Marcos 24 e Lucas 13. As those signs would progress, Enquanto esses sinais progrediriam, those would be the signs as approaching the end of the Mosaic age. esses seriam os sinais do abordar, ou seja, do aproximar do fim da era mosaica. So a couple of things. First of Então, duas coisas. all, ignore that he uses the J word, okay? Então, primeiro, ignorem que ele usa a palavra com J, tá? We can't change people, we can't change their habits, we can't change their way of thinking, their Nós não podemos mudar as pessoas, nós não podemos mudar os seus hábitos, a sua maneira de pensar, way of speaking. a sua maneira de falar. There are preterists who use Yahusha, and then there are the J people. So chew the meat, spit out the bones. Então há preteristas que usam Yahusha, mas também há outros que são a galera do J. Então, comam a carne e cuspam os ossos. And I'm going to suggest that the error that these gentlemen made was to not realize that Jesus said there would be a lot of tribulation. Então eu vou sugerir a vocês que esses caras estavam pregando isso, ignorando que Yahusha disse que haveria muita tribulação, But the end isn't yet. mas o fim ainda não é. We're going to have to keep in mind that the judgment upon Israel and the resurrection was all going to happen in the same time zone. Nós temos que lembrar que o julgamento, vamos provar também que o julgamento e a ressurreição, tudo em Yerushalayim, aconteceria no mesmo tempo.
And I think they misunderstood the signs. E eu acho que eles interpretaram errado os sinais. So, can I prove my case? Posso provar meu caso? I believe I can. Eu acredito que sim. So, we're going to dig into the scriptures and some writings of Josephus. Então nós vamos entrar nas escrituras e em alguns escritos de Joséfo. So, let's go dig in. Vamos cavar. All right. So, let's dig into the scriptures here, and I Vamos dar uma cavucada nas escrituras aqui. brought up Matthew 12:41 based on last week's presentation E eu trouxe Mateus 12:41 baseado na apresentação da semana passada, where we talked about the resurrection was by 70 AD, and onde nós falamos que a ressurreição aconteceu até 70 AD. I would recommend that you watch that video. E eu recomendaria que vocês assistam esse vídeo também. But in short, Jesus says in Matthew 12:41 that the people of Nineveh Mas em resumo, Yahusha diz aqui em Mateus 12:41 que os homens, as pessoas de Nínive, shall rise, that's resurrection, levantarão, isso é ressurreição, in judgment with that generation to condemn it. So what em julgamento com aquela geração para condená-la. are we seeing here? Então o que nós estamos vendo aqui? We're seeing the condemnation on ancient Israel Nós estamos vendo a condenação do Israel ancestral and the resurrection all in the same time zone e a ressurreição no mesmo tempo, in that generation. naquela geração. That's very key to this. Isso é chave disso. Why is that? Por quê? It's because the destruction of Israel, Jerusalem, and the temple É porque a destruição de Jerusalém e do templo is the end of the Mosaic age. é o fim da era mosaica. So the resurrection and the condemnation being together would Então a ressurreição e a condenação sendo juntas happen somewhere between, most full preterists would suggest strongly, aconteceria em algum local, algum lugar entre, a maioria dos preteristas completos sugerem com força, between 66 to 70. entre 66 e 70. Okay. For clarification, Então, ok, para clarificação, we do not believe the Torah has been done away with. We nós não acreditamos que a Torá se foi, do not believe the instructions have been done away with. nós não acreditamos que as instruções deixaram de existir, And they base this false teaching, which e eles baseiam esse ensino falso, is prevalent, and we que é muito prevalente, have to be careful that when we accept the truth of Yahusha's second coming, we don't accept it with leaven. e nós temos que ter cuidado para que quando nós aceitarmos a verdade da segunda vinda de Yahusha, nós não aceitemos essa verdade com fermento. Now, in Matthew, and we could pull it up a little bit later, Agora em Mateus, e a gente pode puxar aqui um pouquinho mais tarde, in Matthew chapter 5, he em Mateus capítulo 5, says ele diz that I have not come to destroy the Torah and the Nevi'im, but to reveal it in its intended fullness. que Yahusha disse, eu não vim para destruir a Torá, mas para revelá-la na sua pretensão completa. And then heaven and earth, not one jot or tittle will pass away till heaven and earth pass away. E nenhum ponto e nenhuma vírgula passarão até que os céus e a terra passem. So they say heaven and earth passed away with the destruction of the temple, which Então eles dizem que os céus e a terra passaram com a destruição do templo, is true, o que é verdade, but they don't go on to read the next verse. mas eles não leem o próximo versículo. If you don't do the Torah and teach others to do the Torah, you're going to be least in the kingdom of Yahuwah. Que se tu não cumprir a Torá e ensinar outros a cumprir a Torá, você vai ser menor no reino de Yahweh. If you do the Torah and teach others to do it, you're going to be great. E se tu cumprir a Torá e ensinar outros a fazer isso, você vai ser grande. So what they do is they ignore the two verses, they focus on the middle verse. Então o que eles fazem é, eles ignoram o versículo anterior e o posterior, e eles só focam no versículo do meio. So how are we to understand that not one jot or tittle will pass from the Torah Então como é que nós vamos entender que nenhum ponto e nenhuma vírgula passarão da Torá until heaven and earth pass away? Well, até que os céus e a terra passem? we know that heaven and earth passed away at least 6 or 7 times. Nós sabemos então que os céus e a terra se passaram pelo menos 7 ou 8 vezes During the course of biblical history,
durante o curso da história bíblica. But specifically, the cataclysmic renewal of heavens and earth was in 70 AD with the destruction of the temple. Mas especificamente o passar dos céus e da terra naquele evento cataclísmico aconteceu na destruição do templo. And the Levitical priesthood and the sacrificial system. E o sacerdócio levítico e o sistema de sacrifício. So in context, Então, em contexto, the words of Yahusha and the words of Torah will never pass away. as palavras de Yahusha e as palavras da Torá nunca passarão. But the part about the Levitical priesthood Mas a parte do e sobre o sacerdócio levítico, being amended to the Melchizedekian priesthood sendo emendada, dando lugar ao sacerdócio de Melquisedeque, and the atoning sacrifices from bulls and goats and so forth, and pigeons and turtle doves to the finished work of Yahusha, e os sacrifícios indo de touros, de cabras, de pombinhas e de rolinhas para o sacrifício definitivo de Yahusha, those things changed. essas coisas mudaram. Now he refers to the book of Hebrews, but Agora ele se refere ao livro de Hebreus, everywhere in the book of Hebrews, mas em todo canto no livro de Hebreus, when it talks about the old is disappearing, the new is coming in. quando fala que o antigo está desaparecendo e o novo está vindo, It's a new heavens and a new earth, which means a new administration. é um novo céu e uma nova terra, que significa uma nova administração, Okay? A new priesthood. That's um novo sacerdócio. the administration. Essa é a administração nova. The priesthood is going from Levi to Melchizedek. It doesn't mean that all the Moadim, all the Shabbats, all the Dor Vador, Dor Lid Dor, generation to generation celebrations are going to disappear. Isso só significa que está indo o sacerdócio de Levi para Melquisedeque, mas não significa que todas as modim, todos os Shabbatot, todas as Dor Ledor, de geração em geração, todas as celebrações perpétuas deixaram de existir. So, again, I don't think anybody's ever done a video about the truth of the first coming Então eu acho que ninguém nunca fez um vídeo sobre a verdade da primeira vinda and the second coming in the first century, e a segunda vinda no primeiro século, but stopping the general consensus mas ao mesmo tempo impedindo o consenso geral in the preterist movement no movimento preterista, to say, no, you're right about that we have to take him at his word, that he para dizer, não, você está certo, nós temos que acreditar na palavra dele, returned in the first century, que ele voltou no primeiro século, and the eyes of those who pierced him saw him, e os olhos daqueles que o perfuraram viram ele, and all of Judea saw him. e toda a Judéia o viu, But we also have to say, you're wrong, mas nós também temos que dizer, ó, você está errado, you're misinterpreting você está mal interpretando the book of Hebrews, o livro de Hebreus, and you're misinterpreting what Yahusha meant when he said, now one jot or tittle, Matthew 5:17 through 18, will pass away e tu também está mal interpretando aquilo que Yahusha disse, que nenhum ponto ou vírgula da Torá passariam, Mateus 5, do 17 ao 18, until heaven and earth pass away. So that até que os céus e a terra passassem. they believe that heaven and earth passed away in 70 AD, therefore the Mosaic law. So let me just state unequivocally, Então eles acreditam que em 70 AD, quando os céus e a terra se passaram, que está certo, que a lei mosaica, ou tudo que pertencia à Torá de Moshe, passou. Então deixa eu dizer de forma a não errar, that we not only disagree, and it doesn't really matter if we disagree, que não só nós não concordamos com isso, e aliás, nem importa se nós discordarmos disso, with this gentleman and others like him, com esse cara aqui e outros como ele. that doesn't even matter. Yahusha disagrees. Isso não importa, porque Yahusha discorda. They have not understood what the book of Hebrews is all about. The Eles não entenderam do que se trata o livro de Hebreus. book of Hebrews doesn't teach that Yahuwah ceased to exist. O livro de Hebreus não ensina que Yahweh deixou de existir. Yahuwah doesn't teach that the Shabbat and the Brit Milah, circumcision, ceased to exist. Yahweh não ensina que a Brit Milá, a circuncisão, deixou de existir. Because Yahusha said, he straightened them out when he was on earth. Porque Yahusha disse, e ele estreitou as pessoas, endireitou todo mundo quando ele estava na terra, In his first coming, na sua primeira vinda. he said Shabbat and circumcision,
and all these other things were kept by the patriarchs in the book of Jubilees before the giving of the Torah. Ele disse que o Shabat e a circuncisão, tudo isso foi guardado pelos nossos patriarcas no livro de Jubileus antes da Torá. So they're not of the Torah or Moses, they're from the fathers. Então essas coisas não são da Torá ou de Moisés, elas são dos pais. So they're claiming that heaven and earth passed away in the first century, therefore the Mosaic law is gone and we're under a new heaven and earth and a new constitution. Então eles alegam que os céus e a terra passaram, portanto nós não estamos abaixo da lei mosaica ou da era mosaica, nós estamos abaixo de uma outra constituição, The new covenant. That a nova aliança. part is true. Essa parte é verdade. The new constitution, the new government is a better covenant built on better, more deliverable promises. Essa nova administração, essa nova constituição é melhor porque ela foi feita sobre promessas melhores e mais libertáveis. That part is true. Essa parte é verdade. Okay? But that doesn't mean the entire law of Moses has disappeared. Mas isso não significa que a inteira lei de Moisés desapareceu. Okay? So they're not able to separate. Então eles não conseguem separar. And if you look carefully in the book of Hebrews, wherever it says the first covenant is disappearing and the new one is dawning or coming, E se tu, em todo local do livro de Hebreus, se tu olhar, todo local que diz que aquilo que era antigo está desaparecendo e o novo está vindo, the word covenant is in parentheses, which means it's not in the original text. So a palavra aliança está entre parênteses, o que significa que ela não está no texto original. let's set that straight. We want people to believe in the first and the second coming, Então vamos entender isso de uma vez por todas. Nós queremos que as pessoas acreditem na primeira e na segunda vinda de uma vez por todas. but not to give up Torah. And Mas não que eles desistam da Torá. you don't have to give up Torah. All Tu não tem que desistir da Torá. you have to admit is Tudo que você tem que admitir é that there's a new priesthood, there's que há um novo sacerdócio, a new high priest. há um novo sumo sacerdote, Over the new high priesthood, it is the restoration of the eternal order of Melchizedek. e ele está acima desse novo sacerdócio, é a restauração da ordem perpétua de Melquisedeque, But all the appointed times and the ordinances, mas todos os tempos apontados e as ordenanças, they don't have to do with cleansing and washing, que não tem a ver com purificação e limpeza, which were celebrated by all the fathers, whether it's Abraham, Enoch, que eram celebradas por todos os antepassados, quer seja Abraham, Enoque, Yared, Yared, okay? Those were all eternal celebrations and eternal ordinances, and that goes through the second coming unchanged and unabated. Todas essas são celebrações perpétuas, que passam pela segunda vinda em 70 AD imutáveis e não abatidas. Don't go further until you understand that point, because Não avancem até que vocês tenham entendido esse ponto. he's going to refer to the abrogation of the Mosaic law in order for Messiah to have returned. And Porque ele vai apontar aqui, esse rapaz vai apontar sobre o abater da lei mosaica para que o Mashiach pudesse voltar. I believe that is why a lot of people E eu acredito que é por isso que muitas pessoas have trouble with it, because I don't believe anyone has ever separated these two things. That you can têm problema com isso, porque eu acredito que ninguém nunca separou essas duas coisas. believe in the second coming of Yahusha in the first century without believing that the eternal ordinances or the law of Moses has been abrogated or done away with. I Porque você pode acreditar que o Mashiach veio no primeiro século, como ele disse que viria, sem ter abatido a lei de Moshe completamente. believe you can, if it's presented properly and in balance, we can achieve both. Eu acredito que se nós apresentarmos o argumento em equilíbrio e em sanidade, nós conseguimos alcançar ambos. AD. And 2 Timothy was written in 64 AD. So Em 2 de Timóteo foi escrito em 64 AD. the resurrection had not happened. Então a ressurreição ainda não havia acontecido. So I'm proposing that they misunderstood the signs. Então eu estou propondo que eles mal entenderam os sinais. True. Let me show you in Luke 21. Isso é verdade, o Xolier falou. Deixa eu mostrar para vocês em Lucas 21. So we have to remember that Jesus said that the temple would be destroyed in verse 6.
Então nós temos que lembrar que Yahusha disse que o templo seria destruído no versículo 6. Let's scroll down a bit, and I would recommend I have a playlist called Luke 21. E vamos baixar aqui, vamos baixar um pouquinho. E eu recomendo, eu tenho uma playlist chamada Lucas 21, Fulfilled, cumprida. and I would recommend you watch that playlist. E eu recomendaria que vocês assistissem essa playlist. Understand, though, that he talks about in verse 9 that they're going to hear of wars and commotions, but then Entendam, no entanto, que aqui no versículo 9 ele fala que eles ouvirão de guerras e comoções, he says, don't be terrified. mas ele fala, ó, não fiquem aterrorizados. Why? For Por quê? these things must first come to pass, Porque essas coisas primeiro têm que acontecer. but the end is not by and by. Mas o fim não é ainda. So there's going to be a lot of action going on. Então vai acontecer um bocado de ação. However, the end is not yet. No entanto, o fim não é ainda. And he says the same thing in Matthew 24. E ele fala a mesma coisa aí em Mateus 24. Here we are in Matthew 24, same deal. They're talking about the destruction of the ancient temple in the first century. E aqui nós estamos em Mateus 24, onde eles estão falando da destruição do mesmo templo no primeiro século. And Jesus says, between verses 6 and 8, you shall hear of wars and rumors of wars. E Yahusha fala nos versículos 6 a 8 que vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. See that you be not troubled. Vejam que vocês não fiquem aterrorizados. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Pois todas essas coisas têm que acontecer, mas o fim ainda não é. And again, I'm suggesting that Hymenaeus and Philetus misunderstood those signs, E de novo, eu estou sugerindo que o Himenaus e o Filetus mal entenderam esses sinais, ou mal interpretaram eles. as that was the resurrection. Como se esse fosse o sinal da ressurreição. Remember, the resurrection is not physical in nature. It must be celestial or spiritual in nature. Lembra, a ressurreição não é física em natureza, ela tem que ser celestial ou espiritual em natureza. Otherwise, you could never convince someone that it had happened already. Do contrário, você nunca conseguiria convencer ninguém que já tinha acontecido. So what are they going by? They're Então, pelo que eles estão se baseando? going by the signs. Eles estão se baseando nesses sinais. However, those gentlemen misunderstood the signs. No entanto, esses cavaleiros mal entenderam os sinais. Why? Because the temple had not been destroyed yet. Por quê? Porque o templo ainda não havia sido destruído. The Levitical priesthood was still functioning, O sacerdócio levítico ainda estava funcionando and therefore Paul fully understood and was trying to communicate e, portanto, Paulo completamente entendeu e estava tentando comunicar that until you see the Roman armies completely surround Jerusalem que até que vocês vejam os exércitos romanos completamente cercando Jerusalém and someone take over that temple e alguém tomar conta daquele templo, and then eventually bringing about the destruction of the temple, eventualmente trazendo a destruição do mesmo templo, then the resurrection had not happened yet. então a ressurreição ainda não havia acontecido. And of course, Jesus continues here in verse 7. He says, for nation shall rise against nation and E de novo, Yahusha continua no versículo 7, pois nação se levantará contra nação kingdom against kingdom. e reino contra reino. That's pretty bad, right? Isso é bem ruim, certo? And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. But E haverão fomes e pestilências e terremotos em locais diversos. then he says, but all these are the beginning of the sorrows, the Mas aí ele fala, todas essas são o começo das dores. beginning of the birth pangs. O começo das dores do parto. In other words, you ain't seen nothing yet. Em outras palavras, vocês não viram nada ainda. And I'm suggesting Hymenaeus and Philetus misunderstood that there was a lot of destruction going on, and they misunderstood that that was the resurrection. E eu estou sugerindo que o Himenaus e o Filetus entenderam errado esses sinais e eles estavam achando que os sinais significavam a ressurreição. Because again, I'm going to keep repeating this. They have to go by the signs. Porque, de novo, eu vou continuar repetindo isso. Eles têm que ir pelos sinais. It's celestial or spiritual in nature. It's É algo celestial ou espiritual em natureza. not physical in nature. So the signs of the destruction coming upon Jerusalem was the key way for them to see it in physical manifestation, not the actual resurrection. Então, eles têm que ir pelos sinais, porque se a ressurreição tem que acontecer de natureza espiritual, a única coisa que eles teriam para ver seriam os sinais, que estariam supostamente apontando para essa ressurreição, porque ela não é física em natureza.
However, the resurrection would be perceived through these signs and the destruction of ancient Israel. No entanto, a ressurreição seria percebida através desses sinais, da destruição da Jerusalém ancestral. But it had not happened yet. Mas essa destruição ainda não tinha acontecido. It was getting ugly, but it had not happened. A coisa estava ficando feia, mas ainda não tinha acontecido. Let's go to 2 Thessalonians. Vamos para a segunda de Tessalonicenses. That is 100% correct. Isso está 100% correto. Okay, the general resurrection of the just and the unjust. A ressurreição geral dos justos e dos injustos. Daniel 12, John 5, Daniel 12, João 5. was clear. É claro, são claros os capítulos. Clear. That was going to happen at the time of the judgment, the time of the day of Yahuwah, the Isso aconteceria no tempo do julgamento, no dia de Yahweh, time he came on the clouds in no tempo que ele veio nas nuvens, power and great glory, the em poder e grande glória, time of the marriage suppers of the Lamb. They were no tempo do casamento do Cordeiro. all simultaneous, concurrent events. Todos esses eram eventos simultâneos e concorrentes. And so the resurrection had not happened. And Então a ressurreição ainda não havia acontecido. they were 8 to 10 years premature. Eles estavam falando isso de 8 a 10 anos prematuramente. Okay. But today we're telling people that believers are resurrected Mas hoje nós estamos dizendo que os crentes são ressuscitados into eternal life. And para a vida perpétua. immediately upon passing, Imediatamente no falecimento, they're resurrected and they go into eternal life. They're eles são ressuscitados e entram ou adentram a vida perpétua. resurrected as spirit beings with flesh, but probably angelic flesh. So E são ressuscitados como seres espirituais com carne, mas muito provavelmente carne angelical. there is a flesh involved, Então há uma carne envolvida, but it's a different kind of flesh than we have now. mas é um tipo diferente de carne do que nós temos agora. So when we say the resurrection is past, Então quando nós dizemos que a ressurreição passou, the general resurrections are past. as ressurreições gerais passaram. Today, are we being correct? Yes. Hoje nós estamos sendo corretos? Sim. Were Hymenius and Alexander being correct? No, O Alexander e o Raimínio estavam sendo corretos? Não, because at that time it was still 10 years in the future. porque naquele tempo ainda eles precisavam esperar mais 10 anos no futuro. So let's continue. Vamos continuar. Now, this epistle was written in around 51 AD. Agora, essa epístola foi escrita por volta de 51 AD. And Paul makes it very clear here that until they see a person take over that temple in the first century, E Paulo deixa muito claro que até que eles vejam uma pessoa tomando conta daquele templo no primeiro século, then the day of the Lord is not at hand. The então o dia do Senhor não está próximo. day of the Lord is at hand when someone takes over the temple. So let's read this from verse 3. Então o dia do Senhor está próximo quando alguém de fora tomar conta do templo. Então vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paul says, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first." Então que nenhum homem lhes engane de qualquer forma, pois esse dia não virá, exceto que haja uma grande queda primeiro, ou uma grande destruição, And that man of sin be revealed, the son of perdition. e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Now keep in mind, a lot of folks try to use this for today, but it's not for today. E tenham em mente que muitas pessoas tentam usar isso aqui para os dias de hoje, mas isso não é para os dias de hoje. It was for them, and that's why he's telling the Thessalonians in 51 AD that we still have to wait because the temple is still functioning. E é por isso que o Sholiach Shaul estava falando para os Tessalonicenses em 51 AD, porque o sacerdócio e o templo ainda estavam funcionando. The Levitical priesthood and the tyranny of the Pharisees and the Sadducees and the scribes O sacerdócio levítico e a tirania dos fariseus, saduceus e escribas was still ongoing. ainda era contínua. The Zealots hadn't taken over the temple yet. Os zelotes ainda não tinham tomado conta do templo.
And that's what Paul is talking about. A little E é disso que Paulo está falando. side note, I believe that ended up being a man named John of Giscala. However, E uma notinha de rodapé, eu acredito que foi um homem chamado John de Scala, ou João de Scala. that being said, let's keep reading this passage Mas tendo dito isso, vamos continuar lendo essa passagem. because Paul describes this person who's going to be called the son of perdition and he's going to take over the temple. Porque Paulo descreve esse filho da perdição que vai tomar conta do templo. He says that this person opposes Ele diz que essa pessoa se opõe. Yeah. For the record, I don't know who that is, Aliás, só para o registro, eu não sei quem é esse. the person he's referring to. Essa pessoa a quem ele está se referindo. and exalts himself above all that is called God, Então, essa pessoa se oporá e se exaltará sobre tudo que é chamado, ele falou Deus aqui, mas eu vou falar Yahweh, all that is called divinity and divine, tudo que é chamado de divindade e divino, or that is worshipped so that he as God, as divinity, as e tudo que é adorado para que ele, como Yahweh, como Elohayam, if he's the anointed one of God, if you will, como se ele fosse o ungido de Yahweh, se tu quiser, sits in the temple of God, showing himself that he is God. quando essa pessoa se sentar no templo de Yahweh, mostrando a si mesmo como se ele fosse Yahweh. That he is the anointed one, that he's the divine one that everybody should listen to. Que ele é o ungido, que ele é o divino a quem todo mundo deveria dar ouvidos. So what Paul is saying here is, until you see that first century temple Então o que Paulo está dizendo aqui é, até você ver esse templo do primeiro século taken over by this son of perdition, this sendo tomado por esse filho da perdição, wicked one, esse ímpio, then the day of the Lord, the day of judgment, that's what that means, então esse dia do Senhor ou esse dia do julgamento, pois é isso que significa, the day of the Lord is not here. o dia do Senhor ainda não está aqui. So we have to hold on. And Então nós temos que segurar aqui o facho. I'm going to repeat this. This was written in around 51 AD. E eu vou repetir, isso aqui foi escrito por volta de 51 AD. So they had not taken over the temple. The Levitical priesthood was still operating. Eles ainda não haviam tomado conta do templo, o sacerdócio levítico ainda estava funcionando, And the Pharisees, the Sadducees, the scribes, e os fariseus, os saduceus e os escribas, the chief priests os sacerdotes-chefe, that were committing all those atrocities, que estavam cometendo todas essas atrocidades, all those tyrants were still in action. todos esses tiranos ainda estavam em ação. And therefore, they had not been redeemed yet. Portanto, eles ainda não haviam sido redimidos. The redemption, the freedom from slavery A redenção, a liberdade da escravidão from those tyrants had not happened desses tiranos ainda não havia acontecido. yet. And so he was keeping them encouraged to hold on. Então ele estava encorajando eles para que eles se mantivessem firmes. And that's why he says, remember you not that when I was yet with you, I told you these things? E aí, assim, por isso ele diz, vocês não se lembram que enquanto eu estava com vocês eu lhes disse essas coisas? So he's saying, I already told you that until you see the temple taken over, then the day of the Lord is not at hand. Em outras palavras, o Shaul estava falando aqui, eu já disse para vocês que até que o templo seja tomado conta pelo ímpio, o dia do Senhor ainda não aconteceu. So keep walking in the way of Christ. Então continuem caminhando no caminho de Cristo. Christ is the Messiah. Let's keep preaching the good news that love fulfills the law. Cristo é o Messias, vamos continuar pregando as boas notícias, que o amor cumpre a lei. And the Christ has come and God is reconciling the world to himself. E Cristo veio, portanto, Yahweh está reconciliando o mundo a si. So keep on moving in the ways of Christ. Então continuem se movendo nos caminhos de Cristo. And until that temple is taken over E até que esse templo seja controlado by that wicked one, por esse ímpio, the day of the Lord is not here. o dia do Senhor ainda não está aqui. It's coming, but it's not here. Está vindo, mas ainda não está aqui. So with this in mind, let's go back to 2 Timothy. Com isso em mente, vamos voltar para a 2 de Timóteo. So taking it from verse 16, Começando aqui do versículo 16.
But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Mas abandonem o falar profano e vão, pois eles aumentarão para menos devoção. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. E a palavra dele comerá como faz o câncer, de quem é Himenaus e Filetus. Now, let's ask a question. Why would someone saying that the resurrection already happened Agora vamos fazer uma pergunta. Por que alguém dizendo que a ressurreição já havia acontecido, why would that lead to more ungodliness? por que isso levaria a menos devoção? See, folks, if I tell you the resurrection already happened, so when you pass away, you're going to go to heaven to meet your maker, Então se eu dissesse para vocês, pessoal, a ressurreição já aconteceu. Então quando vocês morrerem, vocês vão direto conhecer o seu Criador. would that make you want to be more ungodly? Isso te faria querer ser menos devoto? I'm leaning towards the answers no. Eu acho que não. But in the context of the first century, Mas no contexto do primeiro século, if these folks in the first century turn away from the way of Christ, that love fulfills the law and bearing one another's burdens se essa galera do primeiro século tivesse se afastado dos caminhos de Yahusha, que o amor cumpre a lei e carregar os fardos uns dos outros, is the law of Christ, and they don't recognize that Christ brought in the message, the word, the divine uttering, because e essa é o caminho de Cristo, a palavra de Cristo, o Ahavá, o amor cumpre todas as coisas, e essa é a palavra que Yahusha trouxe, as the word became flesh and enquanto a palavra se tornou carne, Jesus walked out, love others as self, e Yahusha passou por aí dizendo que ame outros como tu ama a si mesmo. if they turn away from the way of Christ and the teachings of Christ and how Christ Jesus operated, where would they go? Se eles tivessem se desviado do caminho de Cristo, dos ensinos de Yahusha e como ele caminhava, para onde eles iriam? They would turn back to those beggarly elements, go back under the Pharisees, the Sadducees, the scribes, the law of Moses, Eles voltariam para aqueles elementos de mendigar, para baixo do controle dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, the 613 commandments, and then some, os 613 mandamentos mais todos os outros, under their tyranny, and they would participate abaixo da tirania deles, e eles participariam in that format, desse formato, and then they would end up getting trapped in Jerusalem e aí eles terminariam sendo presos em Jerusalém, because they would be operating. So obviously I disagree with the Torah and so forth being eliminated. That's ridiculous. Então, obviamente, eu discordo com a parte da Torá sendo eliminada, isso é ridículo. But what is true is what he's saying. Mas o que é verdade é o que ele está dizendo aqui. So they would get caught up in the tyrannical, demonic, Pharisaic belief system, Então, eles teriam sido presos ou teriam caído na armadilha do sistema de crença e da tirania farisaica and not evacuate Jerusalem. e não teriam evacuado Jerusalém. Okay, so if they believe the resurrection was past, Então, se eles acreditassem que a ressurreição havia passado, they wouldn't flee Jerusalem, eles não fugiriam de Jerusalém. right? Because the resurrection is concurrent with his second coming. Porque lembra, a ressurreição é um evento concorrente com a segunda vinda dele. Let me say that again. The general resurrections that we spoke about earlier are As ressurreições gerais do que nós falamos antes concurrent events with his second coming, são eventos concorrentes com a segunda vinda dele. with the judgment, with the wedding suppers of the Lamb. Com os julgamentos, com o casamento do Cordeiro. So if they believe it was a past event, there's no need to evacuate. Então, se eles daquele tempo acreditassem que a ressurreição fosse um evento passado, não haveria motivo para evacuar a cidade. And so that's why it was a very dangerous doctrine. E por isso que era uma doutrina muito perigosa. Not because pederasts are wrong, or not because he didn't come when he time-stamped his coming, that he would come in the first century, Não porque os preteristas estão errados ou porque ele não veio quando ele disse que viria no primeiro século, but because it would cause a lethargy mas simplesmente porque isso causaria uma letargia where believers would not flee, e os crentes não fugiriam,
and they'd get murdered. E eles seriam assassinados. That's why it was gangrene. É por isso que era gangrena. With the feasts and doing what the Pharisees and the Sadducees and the scribes and the Levitical priesthood, they would be listening to them, which was coming to an end because Eles estariam continuando cumprindo as festas, abaixo do governo tirano dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. it was going to go over to the order of Melchizedek E eles estariam ainda abaixo do sacerdócio levítico, mas isso iria para o controle do sacerdócio de Melquisedeque, under the Christ. abaixo de Cristo. Let's go to Luke 21. Vamos para Lucas 21. Jesus says in verse 20, when you see Jerusalem compassed with armies, then Jesus disse no versículo 20, quando vocês verem Jerusalém cercada com exércitos, you know that the desolation is near. portanto vocês saberão que a desolação dela está próxima. So if you're in Judea, flee to the mountains. Então se vocês estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. He's saying to them to get out of there. Ele está dizendo para que eles saiam de lá. What happens if they think the resurrection already happened? Agora, o que acontece se essas pessoas pensarem que a ressurreição já aconteceu? What are they going to do? They're O que eles vão fazer? more than likely going to go right back to the law of Moses, Mais do que provavelmente eles vão voltar direto para a lei de Moisés. and then they're going to be in Jerusalem, and they're going to be in the Judean area, and E aí eles vão voltar para Jerusalém e vão estar na área da Judéia. they're going to get trapped in that war. E eles vão ficar presos nessa guerra. Let's go back to 2 Timothy. Vamos voltar para 2 de Timóteo. So that's why I'm thinking E é por isso que eu estou pensando that what Hymenaeus and Philetus are saying is que o que Filetos e Rimenal estavam dizendo, going to lead these folks back into and under the law of Moses isso levaria as pessoas de volta para baixo da lei de Moisés and the way the tyrants of the first century were operating. e para a maneira como os tiranos do primeiro século estavam operando. And folks, the way of Christ is loving others as self. E amigos, o caminho de Cristo é amar uns aos outros como a si mesmos. That's not how they were operating in the first century under E não é assim que eles estavam operando no primeiro the século, Levitical priesthood. abaixo do sacerdócio levítico. That's why it needed to come to an end. É por isso que ele precisava chegar ao fim. Now in verse 18, who concerning the truth have erred. Again, the Levitical priesthood was suspended, not the Torah itself. De novo, o sacerdócio levítico foi suspenso, mas não a Torá. Okay? So, very important to understand. Então é muito importante entender. Matthew 5:16 and 18, Torah Mateus 5, 16 e 18, is eternal. a Torá é perpétua. But 5:17, when heaven and earth changed, Mas o versículo 17, quando os céus e a terra mudarem, there was a necessity, a change in the priesthood houve uma necessidade de mudança no sacerdócio and the trusting in the finished work of Yahusha, e da confiança na obra finalizada de Yahusha, and not in the temporal laws of cleansing, which never brought cleansing, it just brought a temporal covering. e não nas leis de purificação temporárias, que nunca trouxeram uma expiação, mas só traziam uma cobertura temporária. Okay? The atonement of Yahusha has forever written all over it. A expiação de Yahusha tem para sempre escrita sobre ela. Erred. So they're making a mistake. Então eles estão cometendo um erro. There's nothing about going to hell here or Não tem nada a ver com ir para o inferno aqui, anything of that nature. ou qualquer coisa dessa natureza. They're making an error, but it's a grievous error Eles só estão cometendo um erro, mas é um erro grave. because it's going to put people right back into those feasts and back into the Judean area and right back under the Levitical priesthood. Porque esse erro traria as pessoas de volta para a área da Judéia, para as celebrações do sacerdócio levítico, When that big destruction happens. quando essa grande destruição acontece. And that's why this is a huge error on these gentlemen's part. E é por isso que isso é um grande erro da parte desses cavalheiros. They're misunderstanding the signs. The Eles estão mal entendendo os sinais. end wasn't yet, and therefore it had not happened. E o fim não era ainda, portanto, ainda não havia acontecido. And by them saying that it did, people were going back to the law of Moses, falling
E para eles dizerem que já tinha acontecido, isso estava fazendo com que as pessoas voltassem direto para a lei de Moisés. Away from the faith and the faithfulness towards the ways of Christ, which is, of course, Caindo dos caminhos da fé, que é, claro, o caminho de Cristo, the way of God, because Christ was the express image of God. e caindo fora do caminho de Cristo. E Cristo é quem? É Yahweh, porque Yahweh veio na imagem de Cristo. And God is love. E Deus é amor, ele falou. No, they were not. The danger was not them going back to the Torah. The danger was them going back to the temple. Não, o perigo não foi eles voltar para a Torá. O perigo era eles voltarem de volta ao templo. Because heaven and earth was going to be destroyed. Porque os céus e a terra seriam destruídos. That was the danger. It was Esse era o perigo. physical danger. Era o perigo físico. Had nothing to do with the Torah. Não tinha nada a ver com a Torá. The Levitical priesthood was not. And so they were saying the resurrection is past already, and they were overthrowing the faith of some. Now, Então eles estavam dizendo que a ressurreição já era passada, portanto superando ou suplantando a fé de muitos. if I told you the resurrection already happened, Agora, se eu te dissesse que a ressurreição já aconteceu and it was spiritual in nature, e ela é espiritual em natureza celestial, and you agreed with that, e celestial e tu concordasse com isso, would that make you less faithful or more faithful? isso te faria menos fiel ou mais fiel? I would suggest if you truly believed that a resurrection happened Eu sugeriria que se tu realmente acreditasse que a ressurreição já a aconteceu, month ago, a year ago, 20 years ago, um mês atrás, um ano atrás, 20 anos atrás, 1,000 years ago, 1000 anos atrás, you would be moved, I think, to be even more faithful because you would have great hope in resurrection. eu acho que vocês seriam movidos, pelo menos é a minha opinião, a ser cada vez mais fiéis, porque a ressurreição já é uma realidade. But see, folks, this isn't overthrowing their belief per se. Mas vejam, isso aqui não está suplantando a crença deles em si. It's overthrowing their faithfulness. Isso está suplantando a fidelidade deles. So let's go to the Greek. Então vamos para o grego. This is the word in the Greek. It's 4102. Isso aqui é a palavra no grego, 4102. So the word in the Greek here is pistis. And A palavra no grego aqui é pistis. as you can see, the meaning is faith, belief, trust, confidence, fidelity, and faithfulness. And E o significado aqui é fé, crença, confiança, fidelidade e fidelidade. in the context, I'm going to suggest, my good brothers and sisters, E no contexto, eu vou sugerir, meus bons irmãos e irmãs, that the word means faithfulness. que a palavra ali significa fidelidade. It was overthrowing their faithfulness towards Christ Isso era suplantar a fidelidade deles para com Cristo and his way, e o seu caminho, that love fulfills the law, que o amor cumpre a lei, and they should bear one another's burdens e eles deveriam suportar os fardos uns dos outros and love one another because it is love that works no ill. e amar uns aos outros, porque é o amor que não trabalha a malignidade. They were turning back under the old ways Mas eles estavam voltando aos caminhos antigos of the Levitical priesthood, do sacerdócio levítico, under the tyrants of the first century. So abaixo dos tiranos do primeiro século. it was overthrowing their faithfulness Então ele estava suplantando a fidelidade deles towards the Christ. para com Cristo. And that's why Paul is saying what he's saying in E é por isso que Paulo está dizendo o que ele está dizendo 2 Timothy. em 2 de Timóteo. Let's go to some writings of Josephus and let's see if I can't further emphasize what I believe was happening. Vamos para as escritas de Joséfo para ver se eu consigo enfatizar ainda mais o que estava acontecendo. In the time that Paul wrote 2 Timothy. No tempo que Paulo escreveu 2 de Timóteo. Here we are. Again, the resurrection was still future. De novo, a ressurreição ainda era futura. When 2 Timothy was written, Quando 2 de Timóteo foi escrito, the resurrection was still future. a ressurreição ainda era futura. And by going back to the temple, the danger was not the Torah. The E ao voltar ao templo, o perigo não era a Torá. danger was that government, those O perigo era que aquele governo, wicked men, aqueles homens malignos, their city was going to be, those murderers, their city was going to be destroyed and their house left desolate. aqueles assassinos, a cidade deles seria destruída e a casa deles deixada desolada.
So they were going back under a satanic system. The Então eles estavam voltando a um sistema satânico. Torah is not satanic, but A Torá não é satânica, the oversight of the Pharisees was satanic. So, mas a supervisão dos fariseus era satânica. see, here's the deal. We O negócio é o seguinte, have a lot of people who believe he came back in the first century, nós temos muitas pessoas que creem que ele voltou no primeiro século. and they're combining a glorious restoration E eles estão combinando uma verdade gloriosa de restauração, truth. But in order to believe that glorious restoration truth, you supposedly or allegedly have to believe that you can't do the Torah. And mas para acreditar supostamente nessa verdade gloriosa de restauração, você não pode cumprir a Torá. the book of Hebrews is not written so that you wouldn't do the Torah. O livro de Hebreus não está escrito para que vocês não cumpram a Torá. It's written so that you wouldn't go back under their control Ele foi escrito para que vocês não voltem abaixo do controle deles and under their manipulation and e abaixo da manipulação deles under their lies. e abaixo das mentiras deles. See, so this is stopping a lot of people Então isso aqui está impedindo muita gente from acknowledging that what came out of Messiah's lips was true, that he de reconhecer que o que veio dos lábios do Mashiach é verdade, would return within those 40 years, que ele voltaria dentro daqueles 40 anos, from 33 to 70 AD, and de 33 a 70 AD, that the Jewish war, the Great Tribulation, would last 42 months. e que a guerra judaica, a grande tribulação, duraria 42 meses. Yahusha didn't lie. These guys are lying, E a Yahusha não mentiu, mas esses caras estão mentindo, at least partially, but pelo menos parcialmente, on a lot of things, he's obviously right. mas em muitas coisas, obviamente, ele está certo. In the writings of Josephus, Book 2. Então, nas escritas de Joséfo, livro 2. And I'm going to read some titles because this is really long, so I can't read everything, but I'm Eu vou ler alguns títulos, porque isso aqui é muito longo, eu não posso ler tudo. going to read some titles just so that you get a sense of the things that Jesus said. He said, Então eu vou ler alguns títulos para que vocês tenham sentido, mais ou menos, o resumo daquilo que Yahusha disse. that kingdom will come against kingdom, and there's going to be a lot of wars and rumors of wars and a lot Que reino se levantará contra reino e haverão muitas guerras e rumores de guerras. of commotions and pestilences and things of this nature, E muitas comoções, muita pestilência, muitas coisas dessa natureza. but the end isn't yet. Mas o fim ainda não é. The end isn't until Jerusalem gets completely clamped down, O fim só acontece quando Jerusalém é completamente tomada, because the zealots take over the temple porque os zelotes tomam conta do templo, that Paul is talking about in 2 Thessalonians. que Paulo fala a respeito em 2 de Tessalonicenses. So let's check out some of these titles so that you get a feel for what's happening in the first century. Então vamos checar alguns desses títulos para que vocês tenham um pouquinho do sentimento do que estava acontecendo no primeiro século. Archelaus makes a funeral feast for the people on the account of Herod, after which a great tumult is raised by the multitude, and he sends the soldiers out upon them, who destroy about 3,000 of them. Então Arquelaus faz uma celebração funeral para o povo por causa de Herodes, depois do qual um grande tumulto é levantado pela multidão e ele envia os soldados para cima deles, que destroem mais ou menos 3.000 deles. See? So you're seeing things ramping up. Então você está vendo as coisas acontecendo, começando. Let's continue. Vamos continuar. Here's the title of chapter 3. Aqui está o título do capítulo 3. The Jews fight a great battle with Sabinus' soldiers, and a great destruction is made at Jerusalem. Os judeus lutam uma grande batalha contra os soldados de Sabino e uma grande destruição é feita em Jerusalém. Now remember, the resurrection and the condemnation all happen in the same time zone. Agora lembra, a ressurreição e a condenação aconteceram ao mesmo tempo. So if there's a huge destruction at Jerusalem, you might misunderstand that that was the judgment upon Jerusalem, and therefore the resurrection had happened already. Então, se tu entender que essa destruição já é a grande tribulação, então tu vai ser levado à consideração de que a ressurreição já aconteceu, porque a destruição está acontecendo. But it wasn't. The zealots had not taken over the temple yet. Mas ainda não era isso, porque os zelotes não haviam tomado conta do templo a esse ponto. However,
I'm suggesting that the two gentlemen that were making this error were misunderstanding that, yeah, there was destruction at Jerusalem, but the temple is still operating. And as long as the Levitical priesthood is operating, then we are not under the order of Melchizedek. Então o que eu estou sugerindo é que aqueles dois cavaleiros que estavam cometendo esse erro e propagando ele, tinham entendido os sinais errado. Eles acharam que a destruição significava necessariamente a grande tribulação e, portanto, o julgamento e a ressurreição. Portanto, porém, o templo ainda estava funcionando. Então nós não estávamos abaixo do sacerdócio de Melquisedeque ainda. Until those final few years of that area of 66 to 70 AD. Mas isso só aconteceu nos últimos 3 anos e meio dessa época, naquela área, de 66 a 70 AD. That's when the resurrection and the judgment and the condemnation and the day of the Lord, it all happens. Foi aí que aconteceu o julgamento, a destruição, o dia do Senhor e a ressurreição. In that time zone. Nesse tempo. So this destruction, I believe, was leading some people to believe that that was the big judgment. Então essa destruição, eu acredito que estava levando muitas pessoas a acreditarem que já era o grande julgamento upon ancient Jerusalem. Sobre a Jerusalém ancestral. But it wasn't. Mas não era. Let's go to another title. Vamos para outro título. We're still in book 2. This is chapter 5. Ainda estamos no livro 2, capítulo 5. Varus composes the tumults where? In Judea, and crucifies about 2,000 of the seditious. Então, Varus compõe os tumultos aonde? Na Judéia. E crucifica mais ou menos 2.000 dos rebeldes. Now, notice it's in Judea. Notem que foi na Judéia. What did Jesus say in Luke 21? O que Jesus falou, ou Yahushua falou em Lucas 21? Let them that are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of the Judean area get out of there. Então, permita que aqueles que estão na Judéia fujam das montanhas e que aqueles que estiverem no meio dessa área fujam de lá. That's what he's saying. É isso que ele está dizendo. When? When you start to see Jerusalem compassed with the armies. Quando? Quando vocês começarem a ver Jerusalém cercada por exércitos. So I'm just showing you this to show you how things were starting to ramp up. Então eu estou mostrando isso para vocês para deixar claro que as coisas estavam começando a apertar. However, the temple was still standing. No entanto, o templo ainda estava de pé. Let's go to another title. Vamos para outro título. I'm including chapter 9 because there's some familiar names, and this further emphasizes that what you're reading about, for example, in the Gospels and the book of Acts, you're going to see some familiar names. Então eu estou deixando esse capítulo 9 aqui porque ele tem alguns nomes familiares. E estou fazendo isso para que vocês vejam o livro de Atos e coisas que vocês leem no Novo Testamento incluem esses nomes familiares. Because they're all writing about the same time frame. Porque todos eles estão escrevendo acerca do mesmo tempo, do mesmo momento no tempo. So, here's the title in chapter 9. The death of Salome, the cities which Herod and Philip built, Pilate occasions disturbances. So, we understand fully that Pilate existed in the first century. Tiberius puts Agrippa, you'll see that name in the book of Acts, into bonds, but Caius frees him from them and makes him king. Herod Antipas is banished. Então a morte de Salomé, as cidades a qual Herodes e Filipe construíram, os distúrbios ocasionais de Pilato, e nós sabemos que Pilato viveu no primeiro século com muita documentação. Tibérios coloca Agripa, a gente vê esse nome no livro de Atos, na prisão, mas o Caio o liberta de lá e faz dele rei. E o Herodes Antipas é banido. I'm just trying to show you how you're seeing familiar names in the writings of Josephus and in our Holy Bible because all the writings were written in the same time frame. Então eu estou tentando mostrar para vocês que nós vemos esses nomes familiares a nós por causa da nossa escritura, porque a Bíblia Kadosh e esses caras estavam todos no mesmo tempo, portanto os escritos batem a época. Let's continue. Vamos continuar. The title on chapter 10 is very interesting. O título do capítulo 10 é muito interessante. Let's take a look. Caius commands that his statue, and by the way, Caius is a Caesar, that his statue should be set up where? In the temple itself. So why am I pointing this out? Well, aside from the fact that this would be an absolute abomination to the ancient Jewish folks, então Caio comanda que a estátua dele, e esse Caio era um César, fosse colocada no próprio templo. Então por que eu estou trazendo isso à tona? Além disso aqui ser uma abominação pro povo judeu daquela época, certainly started
ramping things up to move the zealots to take over. que certamente estava acelerando as coisas para que os zelotes tomassem conta finalmente. But it's also further proof that although we saw a lot of tumults and a lot of destruction, Mas isso também é prova de que mesmo que estávamos vendo muito tumulto, muita a destruição, lot of people being harmed in Jerusalem, muitas pessoas sendo machucadas em Jerusalém, the temple was still standing. o templo ainda estava de pé. And as Paul said E como Paulo disse in 2 Thessalonians, em 2 de Tessalonicenses, until you see that person, that wicked one, sit in the temple of God, acting as if he's the anointed one that has the divinity, that is, if you will, the one who God sent in the flesh, até que vocês vejam aquele maligno sentado no templo de Yahweh, vivendo e mostrando como se ele fosse o ungido, ou em outras palavras, aquele que Yahweh enviou na carne. well, until you see that guy pretending he's the anointed one, Até que vocês vejam esse cara fingindo que ele é o ungido, taking over the temple, tomando conta do templo, then that day, the day of the Lord, has not begun to happen. I'm going to então esse dia e o dia do Senhor ainda não começou a acontecer. remind you, the day of the Lord, my good brothers and sisters, is judgment language. That De novo, meus irmãos e irmãs, o dia do Senhor significa julgamento. Isso é língua de julgamento. sentence is used at least 6 times, if I recall, throughout scriptures Frases usadas pelo menos 6 vezes nas escrituras, se eu me that lembro, are depicting judgment on a nation. That's what it is. que mostram julgamento sobre uma nação. É isso que significa. Let's continue. Vamos continuar. All right, so now here's the title in chapter 14. You're going Então aqui está o título no capítulo 14. to see some familiar names, and also you're going to see someone who I think brought a lot of tyranny to the area, E agora vocês vão ver outros nomes familiares e alguém que eu particularmente acredito que trouxe muita tirania para aquela área. who also might have been part of the reason why Hymenaeus and Philetus were misunderstanding the signs. Que também talvez sejam razão pela qual Filetus e Riminaus tinham entendido errado os sinais. So let's read the title. Vamos ler o título. Festus succeeds Felix. You'll recognize those names if you read the book of Acts. Who is succeeded by Albinus, as he is by Florus. Então aqui vocês vão discernir alguns nomes do livro de Atos. Festus sucede Félix, que depois é sucedido por Albinus, e esse é sucedido por Florus. Pay attention to this next line. Who, Presta atenção para a próxima linha aqui. he's talking about Florus here, by the barbarity of his government forces the Jews into the war. Então esse Florus, que pela barbaridade do seu governo, forçou os judeus para dentro da guerra. So this guy starts committing all kinds of atrocities upon the ancient Israelites. Então esse cara fez todo tipo de atrocidade sobre os ancestrais israelitas. And again, the temple hadn't been taken over, but this guy was an instigator and was causing a lot of problems. Então, de novo, o templo ainda não tinha sido tomado, mas esse cara era um instigador. Então ele estava causando muito problema. So I'm going to take you to verse 9. All right. Vou levar vocês para o versículo 9. So we're still in book 2, Ainda no livro 2, still in chapter 14. ainda no capítulo 14, This is verse 9. We're esse aqui é o versículo 9. going to compare this to Luke chapter 21. Nós vamos comparar isso aqui com Lucas capítulo 21. Florus was more provoked at this, and called out aloud to the soldiers to plunder that which was called the upper marketplace. Então Florus foi mais provocado com isso e chamou em voz alta para que os soldados saqueassem aquilo que era chamado o mercado superior And to slay such as they met with. e que matassem qualquer um com quem eles cruzassem caminho. So the soldiers taking this exhortation, that means encouragement, Então os soldados tomando essa exortação, isso significa esse encorajamento of their commander in a do seu comandante sense agreeable to their desire of gain, e de certa forma que concordava com o desejo de ganho deles, did not only plunder the place they were sent to, but forcing themselves into every house, they were killing its inhabitants. não só eles saquearam todos os locais para onde eles foram enviados, mas se forçando dentro de todas as casas, eles assassinaram os habitantes. So the citizens
fled along the narrow lanes, and the soldiers slew those that they caught. Então os cidadãos fugiram pelos caminhos estreitos e os soldados assassinaram aqueles que pegaram. And no method of plunder was omitted. E nenhum método de saque foi omitido. They also caught many of the quiet people. Eles também pegaram muitas das pessoas quietas. So these are people that aren't causing any problem, Essas são pessoas que não estão causando problema nenhum. but they took them anyways and brought them before Florus, Mas eles pegaram essas pessoas de qualquer forma e os trouxeram diante de Florus, whom he first chastised with stripes, and then he would crucify them. que esse Florus primeiro os castigou com golpes de chicote e então os crucificou. Accordingly, the whole number of those that were destroyed that day with their wives and children. Então, de acordo com o número daqueles que foram destruídos naquele dia, com suas esposas e filhos, I want you to really think about that, e eu quero que vocês pensem nisso, how horrible that is, quão horrível isso foi. and watch the next line here. For they did not spare even the infants themselves. E olha a próxima linha, pois eles não pouparam nem as crianças de colo. And what did Jesus say in E o que Yahusha disse Luke 21? em Lucas 21? And he says in verse 23 of Luke 21, But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Ele disse em Lucas 21, 23, mas ai daqueles que estiverem grávidas ou aquelas que estão dando de amamentar naquele tempo. Why? Por quê? Because these armies are going to come in and they won't even spare the women and the children and even the infants. And as affirmed by Josephus, this is exactly what they did. And Porque esses exércitos não iam poupar nem mulher, nem criança, e muito menos as crianças de colo. E de acordo com o que Joséfo escreveu, foi exatamente isso que eles fizeram. he says, For there shall be great distress in the land and a wrath upon this people. E ele diz, e Yahusha disse, pois haverá grande distúrbio nessa terra e ira sobre esse povo. See, my good brothers and sisters, you might see these things happening and think, okay, that was the judgment. Então vocês podem ver isso tudo acontecendo, meus irmãos e irmãs, e falar, ok, beleza, isso é o julgamento. However, it was indeed getting closer, but it wasn't there yet No entanto, as coisas estavam ficando mais próximas, mas ainda não tinha acontecido. because the temple had not been taken over by the zealots. Porque o templo ainda não tinha sido tomado pelos zelotes. This was the beginning of sorrows, as Essa aqui foi o começo das dores, cited in Matthew como citado em Mateus 24. 24. All these are the beginning of sorrows. Todas essas são o começo das dores. So what I'm suggesting strongly, my good brothers and sisters, Então o que eu estou sugerindo fortemente, meus irmãos e irmãs, until the zealots took over the temple, the Levitical priesthood was in functioning order, and é que até que os zelotes tomassem conta do templo, o sacerdócio levítico estava em ordem funcional. they were still operating under the law of Moses. E eles ainda estavam operando abaixo da lei de Moisés. But those tumults and the destructions that were happening, Mas esses tumultos e as destruições que estavam acontecendo, it wasn't the big destruction, but I believe that Hymenaeus and Philetus não era essa grande destruição, mas Himenaus e Filetus understood it to be entenderam como se elas fossem that was the judgment, o grande julgamento and therefore the resurrection e, portanto, a ressurreição. had happened already. Na cabeça deles, a ressurreição já havia passado. But Yes, that is 100% correct. Isso está That's a 100% correct correto, sim. view. You'll Esse é um ponto de vista correto. also notice in Matthew 24, Luke 21, Vocês ainda vão notar em Mateus 24, Lucas 21, Yahushua calls this the Great Tribulation. que Yahusha chama isso de a grande tribulação. Okay, so there's no nuclear holocaust, doomsday, end Não tem nenhum holocausto nuclear, o dia da perdição, of the world. No. fim do mundo. There's the end of the age in 70 AD, and now we're in the eternal age, Não, há o fim da era em 70 AD e agora nós estamos na era eterna, the Messianic age, a era messiânica. and whoever will be saved will be added to the assembly.
E todos que serão salvos serão adicionados à Assembleia. And then the assembly will go to be with Yahusha, E aí a Assembleia irá para estar com Yahusha, individually and corporately. individual e corporalmente. So it's very simple, Individual e corporativamente, desculpa. Então é muito simples. okay? If you get saved in the prior age, you're in the age to come, which we are in now. This Então é muito simples. Se tu foi salvo naquela época passada, você é salvo para essa época perpétua na qual nós estamos hoje. stage will have no end, because this heavens and earth will have no end, because Yahusha said, E essa era não terá fim, porque esse céu e essa terra não terão fim. Porque Yahusha disse of his kingdom, Isaiah 9:6 and 9:7, there would be no end. que do reino de Yahusha, Isaías 9, versículos 6 e 7, o reino de Yahusha não teria fim. It hadn't, and because it hadn't, people would go back into the Judean area and they'd go back under the law of Moses. Então, pelo fato da ressurreição não ter acontecido, as pessoas voltariam para a Judéia e seriam postos novamente abaixo da lei de Moisés. And that would overthrow their faithfulness, but then they would be trapped E isso destruiria a fidelidade deles e então eles seriam presos. in the Judean area, Na área da Judéia, the very area where Jesus said to not be in. a mesma área da qual Yahusha disse para que eles não estivessem lá. Why? Because those were going to be the days of vengeance. Por quê? Porque esses seriam os dias da vingança. And if they were in the Judean area, if they wanted to stay safe, they E se eles estivessem na área da Judéia e quisessem ficar salvos ou seguros a salvo, would have to get out of there. eles teriam que sair de lá. But if you believe the resurrection had already happened Mas se tu acreditasse que a ressurreição já tinha acontecido, and the judgment had already happened e o julgamento já tinha acontecido, and the condemnation had already happened e a condenação já tivesse acontecido, and that Levitical priesthood is still functioning, and e esse sacerdócio levítico ainda está it funcionando, was. e estava, In 64 AD, when 2 Timothy was written, em 64 AD, quando 2 de Timóteo foi escrito, it was still functioning. o sacerdócio levítico ainda estava funcionando. It would overthrow the faithfulness of the people, Então isso superaria ou destruiria a fé de algumas pessoas. and they'd go back into the Judean area, and they'd go back into Jerusalem, Então eles voltariam para a área da Judéia, voltariam para Jerusalém, back under the law of Moses, debaixo novamente da lei de Moisés, under the tyranny of the first century Pharisees, abaixo da tirania dos fariseus do primeiro século, Sadducees, saduceus, scribes, and escribas chief priests, e sacerdotes-chefe. and they would start operating and participating in the law of Moses, E eles começariam a participar e operar na lei de Moisés and under their instruction, e abaixo da instrução desses caras. and then they would be crushed in the days of vengeance E aí eles seriam esmagados nos dias da vingança, in the first century. no primeiro século. I'm going to remind everybody that the redemption, my good brothers and sisters, E eu quero lembrar a todos os meus bons irmãos e irmãs que a redenção and the kingdom of God, e o reino de Yahweh, the redemption that was drawing near, a redenção que estava aproximando and the kingdom of God that was at hand, e o reino de Yahweh que estava perto was based on the destruction of the temple, era baseado na destruição do templo, because by the temple being destroyed, that was the physical manifestation in its purest form porque com a destruição do templo, isso seria a manifestação física na sua forma mais pura that the Levitical priesthood was over, que o sacerdócio levítico tinha acabado. and the beginning of a new messianic age E que o começo de uma nova era messiânica, under the order of Melchizedek, abaixo da ordem de Malquitzedek, under God through his Christ, abaixo de Yahweh através do Cristo dele, began começou in the first century. no primeiro século. Well, that's a good place to end, and we Esse é agree um with bom the local last para part, terminar of aqui. course. E nós vamos para a última parte, claro. So it's pretty clear once you understand the context of what's going on. Now, what Então é muito claro quando você entende o contexto do que está acontecendo. about today? Many of us having our eyes open, and we're Mas que está hoje? Muitos de nós estamos tendo nossos olhos abertos. starting to see that Messiah did return.
E nós estamos começando a ver que o Mashiach de fato retornou, as promised in the como prometido, first century, and all that was written, scriptures are now fulfilled. no primeiro século, e tudo que foi escrito, que nós conhecemos como escritura, foi agora cumprido. You could enjoy them and study them and see how they were fulfilled, Nós podemos curti-las e estudá-las e ver como tudo que foi escrito foi cumprido. because we thought that only 18% or 20% were fulfilled. Now we come to find out that a lot more was fulfilled. Porque nós achávamos que só 18 a 20% tinha sido concluído, mas agora nós temos provas fiéis que mostram que ela foi completamente cumprida. So can we make that mistake today? Então, nós podemos cometer esse erro hoje? In other words, is it still gangrene? Em outras palavras, isso ainda é Is gangrena? still sickness and leaven? Isso ainda é doença e fermento? Sinful to teach that the resurrection is past? Ainda é pecaminoso ensinar que a ressurreição passou? Não. No, because in 2025, when we're making this video, the general resurrection of the Great Tribulation and the coming of Yahusha and the simultaneous events has passed. Isso não é pecado dizer, porque em 2025, quando nós estamos fazendo esse ensino aqui, esse vídeo aqui, o julgamento e a ressurreição geral, todos aqueles eventos concorrentes já aconteceram. Those guys were 8 to 10 years too early, and Mas aqueles caras estavam adiantados de 8 a 10 anos. they were endangering some people E eles estavam botando algumas pessoas em perigo. and overthrowing their faithfulness E estavam suplantando ou jogando fora a fidelidade deles. because they were going to get killed. And then when their family and children saw them getting killed, Porque eles estariam sendo mortos. E quando a família dessas pessoas vissem eles sendo mortos, they would not have even considered the claims of Messiah. So eles não teriam nem considerado as alegações e promessas do I Messias. hope this has been a blessing. This is a burden off of my chest Então eu espero que isso tenha sido uma bênção, porque isso é um fardo que saiu do meu peito. because if I only teach the second coming and the restoration that I've been tasked with, Porque se eu só ensinar a segunda vinda e a ressurreição que me foi dada como tarefa, to teach the second coming as fact and as a historical event, ensinar a segunda vinda como um fato, como um evento histórico, and I just wait from Shabbat to Shabbat and mas eu só esperar de Shabbat em Chodesh to Shabbat Chodesh, e de Chodesh em Chodesh, I'm never going to end everything. There's just new things popping up all the time. Like eu nunca vou terminar isso, porque tem coisas novas aparecendo o tempo todo. I have a list here, Eu tenho uma lista aqui, por exemplo, and none of these are a complete message, but they all need to be brought up, see? e nada delas é uma mensagem completa, mas todas elas precisam ser trazidas à tona. So I may be making periodic interval videos Então talvez eu faça vídeos periódicos de intervalo, between Shabbats. entre Shabbats. Okay, so for instance, why does Psalms and why does Yahusha say the meek will inherit the earth? Por exemplo, por que Salmos, por que Yahusha diz que os mansos herdarão a terra? If we're going to live in the New Jerusalem, the city that all the patriarchs looked for, whose builder and maker is Yahuwah, Se nós vamos morar na Nova Yerushalayim, a cidade celestial, cujo construtor e projetista é Yahweh, que os nossos antepassados procuravam, and the heavenly Mount Zion and the Kehillah of the assembly of the firstborn, e o Monte Sião celestial e a Querrilá dos primogênitos, and it really is true that we're going to go to heaven, that it's not a Christian invention, e que é verdade que nós vamos para o céu, que não é uma invenção cristã, why does the scripture say the meek will inherit the earth? por que as escrituras falam que os mansos herdarão a terra? So I've got to get to stuff like that, because if anybody's going to take the return of Yahushua seriously, we got to get this thing balanced, because in the hands of these church folks, a lot of this stuff has gotten out of balance. E eu tenho que abordar essas coisas, porque se nós deixarmos essas restaurações só nas mãos dessa galera da igreja, nós deixamos de ter uma restauração equilibrada, porque eles não sabem dar o equilíbrio para isso. All right? Shalom, shalom. We'll see you soon. Thanks Beleza, pessoal? Shalom, shalom. A gente se vê em for breve. tuning in. Keep tuned. Baruch Hashem Yahuwah. Obrigado por aparecer. Continuem aqui. Baruch Hashem Yahuwah.